Gravando. Bom, então, hoje o nosso propósito é tentar avançar no item 3 da energia psíquica, né? O título do item 3 é os conceitos fundamentais da teoria da libido. Lembrando que a energia psíquica é um texto para explicar os mal-entendimentos ocorridos na obra Símbolos da Transformação, quando as pessoas tiveram acesso a ele. Libido é um termo originado, não, todo mundo sabe disso, não é próprio do Jung, né? É do latim e significa desejo, né? Delibere, né? No latim. Peraí, deixa eu grifar aqui. No sentido de agradar, algo que agrade, talvez no sentido junguiano, algo que seja profundo à antropologia humana, algo que seja próprio do ser humano, algo que motiva o ser humano a procurar algo, né? O sentido filosófico e antropológico desse termo é extenso, né? Em grego, por exemplo, libido, eu vou copiar aqui, ó, e vou colocar para vocês como é escrito em grego, geneticisius homi, seria mais ou menos isso, né? É uma língua. Este é o termo em grego. Geneticis orme, né? Desejo, né? Está muito correlacionado. Eu vou colocar até a forma como se escreve, como se lê, mais ou menos, né? Mas está muito relacionado à epitimia. Assim, ó, gente, ó. A epitimia, grego, né? Todos sabemos que a nossa cultura bebe lá, né? Grécia e depois os latinos. É também, como nós temos uma primeira leitura filosófica, a de Platão como sistema, né? O primeiro sistema filosófico, é ligado também à teoria platônica do amor. E o Platão emprega amor, né, de três formas, né? Eu vou colocar as três para vocês aqui. Veja que eu estou voltando ao termo, uma questão fundamental que vai aparecer já já, olha. Pronto, olha só. Na teoria platônica aparece amor como filia, no lisis, que significa amizade, eros, no banquete, né, que significa intermediário, conhecimento como contemplação, e belo, né, no sentido belo, bonito, bonito no sentido de beleza, né, é o kalos, que aparece no Fedro. Então, Lises, Banquete e Fedro, essas três obras, é a teoria platônica do amor. Lises, Banquete, Fedro. Não é Fédon, Fedro. Faz um passo adiante para a gente ligar isso com Jung, né? Toda essa etimologia da palavra implica em uma semântica geral, no sentido de aquilo que nos movimenta para alguma coisa. Por exemplo, Thomas Hobbes usa a palavra conatus. Na Idade Média, e os cristãos posteriores à Idade Média usavam a palavra impulso. Significa o que nos impulsiona para algo. O Hobbes, como um ateu, disfarçado de cristão, né, porque tinha um problema todo da época, né? Então, ele se chama de cristão, mas o Deus dele é corpo, né? Lá nos Elementos da Lei, capítulo 11, ele fundamenta isso. Então, ele não é um cristão em verdade. Usava a expressão conatus, e ela foi muito traduzida por impulso, o que impulsiona o homem a algo. Para Thomas Hobbes, a tradução talvez melhor seja movimento. O que nos movimenta para algo.
Vocês estão vendo aí toda a questão da libido como fundamental ao homem e a necessidade do homem se manter e reproduzir. Estão vendo isso? É isso que eu quero que vejam. A ideia de amor em Platão, a ideia de conatos. Está gravando, né? Pergunta Humberto. Tá sim, Humberto. Tudo isso nos é apresentado porque na nossa cultura, e o Jung fala disso nos símbolos da transformação, via mitos, nós tivemos uma herança antropológica da qual nós tínhamos um grave problema apresentado pelos sofistas. Veja que eu falei antes que não separo filosofia, psicologia e cultura, né? Que é o seguinte, para o sofista Celeandro falar que esse objeto aqui é X, abelha, e eu chamar esse objeto aqui de urubu, valem as duas denominações. Conclusão, é impossível fazer ciência desse jeito. E nós caímos no mundo opinativo, próprio do que nós vivemos hoje em outra forma. Não é? E isso gera certa desordem. E observem todos nós que se a Icaraí ficar grávida, porque já passou da idade, ela está com mais de 70, mas ainda está bonitinha, né, Icaraí? Se a Icaraí ficar grávida, são 9 meses de gravidez, depois nasce o cocá. Quando nasce o cocá, ele vai começar a andar e falar depois de um ano, aproximadamente. Nesse período de um ano, qualquer inseto mata o nenê. Qualquer coice de um cavalinho que nasce, ele já dá uma balançadinha, já sai dando coice. Ele mata o nenê. Então, nós inventamos. Daí, para a gente poder fazer cultura e para a gente se manter e reproduzir, é que não se separa filosofia, teologia e ciências. É tudo em função do que o Jung mesmo se propõe a fazer. O Jung se propõe a fazer antropologia. Quer dizer, a preocupação do Jung é estudar algo em que o homem possa ser visto como homem. E parece que isso que o Beto apresentou com muita clareza. Isso que o Beto apresentou com muita clareza, o vídeo passado. A física clássica, ela não consegue, ela é carente em determinadas aplicações. Ela não dá conta de determinados problemas. Quer ver um problema? Onde colocaremos o lixo? Cadê o lixo na física clássica? O lixo é descartado. Só que acontece que, de tanta gente descartar o lixo... Descartar o lixo, olha o tanto de gente que morreu semana passada. Né? De tanta gente eu falo das chuvas, isso aí é problema de uma o que o Cláudio e o Wagner trabalham, né? De uma ecologia e eles ecopsicologia, né? Quer dizer, então é isso que eu quero falar, essa é a introdução. Então veja que o termo libido não é próprio do Jung, é uma utilização que ele faz, e ele vai explicar por quê, mas eu estou retornando dizendo, no fundo, todos esses autores que eu coloquei aqui, né, em função de talvez o que a gente poderia chamar inicialmente, né, de processo vital, de energia vital, né? O Hobbes diz assim, a preocupação... O Hobbes era físico, sabiam? Que era físico, o Hobbes queria ser físico. E a pergunta dele, Hobbes, veio da época de Platão, de Descartes. Né? Descartes é de 1500, como é que é? 1596 a 1650, e o Thomas Hobbes é de 1588 a 1679, que viveu muito. Então, a pergunta dele é, por que um corpo procura outro corpo? Por que Icaraí procura a maçã? Ela come a maçã, ela mata a maçã para poder manter a Icaraí. Então, por que um corpo procura outro corpo? Por que impulsiona? Só que impulsionar é palavra cristã. Como ele não era cristão, então o conatos não é impulsionar, é movimentar. Por que há esse movimento? Né? Então, veja que a palavra libido
base desse livro, Os Símbolos da Transformação e Crítica à Concepção Freudiana, que Jung chama de causal mecanicista, e que valeria a pena depois a gente separar sexualidade de pulsão, né? É básica para a gente entender depois o que o Jung define, né, como libido. Então, primeiro essa sequência. Na obra, de forma geral, né? Na obra Energia Psíquica, Jung nos apresenta, no parágrafo 28, então eu estou voltando um pouquinho, Beto, só em conceitos, tá? E agora eu quero ligar com a psicologia. Não ficar restrito o básico você já ensinou para nós da física. Então, na obra Energia Psíquica, o Jung nos apresenta, no parágrafo 28, o fundamento da sua teoria acerca da libido. E, embora ele afirme não ser possível provar cientificamente uma relação de equivalência entre energia física e energia psíquica, é possível fazer observações energéticas dos fenômenos psíquicos. Então, veja que aí ele está assim, olha, a nossa forma de ver o mundo está mudando, nós temos agora outro modelo, outro paradigma científico, que é o quântico, né? E nós temos que tomar cuidado para ver, como ele era muito empirista, como é possível usar esses elementos da física quântica na psicologia. Então, para isso, diz assim, muito difícil a gente definir o que é energia, não é? Cientificamente ele está falando, né? Fica muito nebuloso fazer uma equivalência entre energia física e energia psíquica. Veja que aqui, Lívia, ele está também adentrando a questão crítica sobre o behaviorismo, né? Mas alerta que é possível observações energéticas dos fenômenos psíquicos. Ou seja, é possível que a gente possa observar somaticamente, né, manifestações psíquicas oriundas de certa energia. Daí, gente, eu vou reforçar aqui, treinem o Wing Chun, aproveitem que nós temos um Okun em Anápolis, eu coloquei a filmagem que Cláudio e eu fizemos aqui, e temos um Okun em Goiânia, lá no Instituto Olhos da Almaçã, para que vocês possam experienciar, né, essa energia física transmudada em energia psíquica, um fenômeno psíquico, não só físico, que faz com que a pessoa mude inteiramente, né? Lembro de uma palestra o Fábio está aí? O Fábio lá do Maranhão. O Fábio está, né? O Fábio disse assim numa palestra que o deus Marte não é só o deus da guerra, é o deus do cultivo, né? Acho que tem esse escrito aí. Tem sim. Bom, mesmo não negando a teoria de Wundt, olha aí a questão inicial que vocês estavam discutindo, Lívia chamando a atenção para alguns conceitos behavioristas, né? Então, mas mesmo não negando a teoria de Wundt, ou a psicologia fisiológica, Jung a estende. Assim como ele estende aqui o conceito de psicologia como estudo da alma, que foi inaugurado por Platão. Mas é nesse sentido que o conceito de energia tanto coloca dificuldade quanto ajuda a esclarecer questões psicológicas. No Wing Chun, lá como exemplo, Cláudio e eu, é visível como Cláudio mudou energeticamente. Obviamente, a mudança energética do corpo do Cláudio vem acompanhada de uma questão de energia psíquica do Cláudio, né? Então, né, é possível que, mesmo não sabendo o que significa esse princípio motivador de todos nós, né, mesmo não sabendo o que é energia, né, mesmo não sabendo claramente o que é libido, né,
é possível, por um pesquisador empírico, né, que essas observações somáticas possam ser percebidas pelos fenômenos físicos e psíquicos. Mas a dificuldade é porque nós apresentamos uma ideia de conceito para a nossa cultura, né, que é muito diferente de certas concepções. Por exemplo, se a gente pegar a ideia de essência em Husserl, é diferente da ideia de essência no mundo moderno. A essência é aquilo que faz com que a coisa seja aquilo e não outra coisa. Né? A essência para Husserl, não. Ela é constituinte. Né? O mesmo vale para o conceito de conceito na quântica. Né? Pega a química quântica do Bachelard, o Fábio também citou o Bachelard, o conceito é constituinte, não é uma tese única e exclusiva, como se fosse um fato ou uma lei. É uma formação continuada. Né? Então, para Jung, não tem como você separar o psíquico do biológico, está no parágrafo 30. Então, nós podemos daí inferir que é possível a gente fazer trabalhos somáticos, né, em psicologia, que é o que nós estamos tentando fazer com o Wing Chun, e contamos com os analistas lá para treinar, para a gente poder ver se o Wing Chun lá no Jorge, nós vamos ter, daqui a pouco, uma vez por mês, uma discussão sobre o que aprendemos no Wing Chun, né, e o que isso tem a ver com Jung. Então, para Jung, não tem como separar o psíquico do processo biológico, né, o que torna o trabalho ainda mais complicado. A alternativa de Jung para isso, veja que eu estou voltando à obra, né? A alternativa de Jung para isso consiste em considerar a energia psíquica como energia vital. Né? Exatamente porque, por considerá-lo um conceito mais amplo, energia vital, energia psíquica. Né? É muito difícil. Como é que você vai fundamentar um conceito de energia psíquica como fundamental à psicologia? Né? A alternativa do Jung é chamar energia psíquica de energia vital. Então, por isso ele está pensando antropologicamente a psicologia como estudo da alma, entendendo a alma como psique, psicóide e ânima, diferente da alma lá em Platão e outros pensadores. Né? Então, energia vital é um conceito mais amplo, o qual engloba, está no parágrafo 31, a energia psíquica. E também engloba o processo biológico, né? O que permite a Jung, né, fazer a relação entre corpo e alma. Ele tem muito cuidado ao lidar com esse assunto. Nós não temos tanto cuidado assim. Então, é essa energia vital que Jung denomina libido. Entenderam o início do livro? Olha, eu estou querendo propor uma nova leitura que eu não consegui encontrar na psicanálise, que eu não consegui encontrar nas antropologias, que eu não consegui encontrar em Adler, né, nem Freud, né, só para fazer uma separação. Né, e eu vou chamar isso de libido, mas, no fundo, é energia vital. Embora ele alerte a gente, né, que ele não quer entrar em polêmica em relação a corpo e alma, está no 33, mas nós entramos. De forma que todo o processo inicial da obra Energia Psíquica, né, todo esse processo inicial que Humberto apresentou, né, cabe a Jung a redação primeira de se afirmar no paradigma energicista ou quântico, que é o que ele faz no primeiro item, né? Para dizer, minha preocupação é energia vital, é o homem. Espera aí, acho que alguém apitou aqui. Alguém quer falar? É Humberto. Eu não fico vendo, aí vocês vão falar, Humberto. Não tem nada não, professor. É só assim, eu estou vendo que você está falando energia vital,
Mas, na verdade, no lugar de energia vital, está dizendo energia de vida. Só para ficar claro aí que energia vital, os bioenergeticistas, para o campo da bioenergética. É só que Exatamente. no 32 ele faz a diferença. Então, o mais genérico, uma energia de vida, energia vital, uma espécie do gênero energia de vida. É só um detalhezinho. Não, isso é muito importante, porque não sei em qual momento, não separei, ele diz, olha, mas cuidado, tem muita gente me acusando aí de fazer um vitalismo, né? Uhum. Eu não sei onde é que ele chama a atenção para isso, eu não separei, mas é verdade. Ele chama justamente no 32. Eu sugeri designar por libido a hipótese de energia devida, levando em conta sua utilização psicológica, conforme propusemos, para diferenciar de um conceito universal de energia, que a gente vê lá na física clássica, né? E respeitando o privilégio da biologia e da psicologia formar um conceito próprio. Aí separa o campo da biologia, o campo da psicologia. Com isso, não quero de modo algum antecipar-me ao bioenergeticista, mas frente a ele admitir sinceramente que o nosso uso do termo libido foi utilizado propositalmente, no sentido lá de energia de vida. Para seu uso, o bioenergeticista, pode propor bioenergia ou energia vital. É aqui nesse finalzinho que ele propõe para a visão biológica energia vital. Esse Bergson, a questão do elan vital e segue. É porque está meio disperso aqui, o texto dele é uma escrita não muito clara, né, muito difícil, mas juntando só para não se perder aqui nesse pontinho. Mas só isso, vai seguindo. Não, é ótimo. Eu vou me deter só no texto dele, porque isso depois tem alterações, porque Jung não para por aí, né? Mas é no 55, Humberto, ele fala o que você falou. Parágrafo 55, bem no finalzinho, ele diz assim, ó, destes conceitos, ele está expressando vários conceitos filosóficos, né? E aí ele diz assim, alguns conceitos filosóficos em relação à libido. Então ele cita Aristóteles, Schopenhauer, Platão, Bergson. Depois ele fala, desses conceitos, só tomei o caráter concreto da denominação. Não, porém, a definição do conceito. Quer dizer, ele não entrou na filosofia para fazer um trabalho filosófico, porque, na verdade, a questão dele é psicologia, não é? Então, ele diz, a omissão de uma explicação detalhada, que o Jung não fez, né, sobre este ponto, em minha antiga obra, e está se referindo a símbolos da transformação, foi a responsável por muitos mal-entendidos, tais como a acusação quase generalizada de haver construído, ele, Jung, uma espécie de conceito vitalista. Né? Então, esse é o perigo, Humberto. Sabe o que é? Sim, fala, Humberto, depois eu falo. Só queria aqui comentar o seguinte, no 56, parágrafo 56, tá, em itálico, ele diz, a libido com a qual operamos, além de não ser concreta ou conhecida, Sim. é propriamente uma incógnita, então o X da matemática, uma pura hipótese, uma imagem ou um tento no jogo tão inapreensível concretamente, atenção aqui, ó, tão inapreensível concretamente quanto a energia do mundo das representações físicas, não das conceituações físicas, tá? Representações. Libido nada mais é, portanto, que uma expressão abreviada de um modo de observar energético. Então, a libido, ela está relacionada ao observador, necessariamente. Para Jung, a libido está na visão energética, um modo de observar finalista, um modo de observar energético. E continua. Pois nunca será possível operar com conceitos puros quando fazemos uma exposição explicativa, a não ser que consigamos expressar um dia matematicamente o fenômeno. O que ele está falando? É como a quântica. Nós temos um mundo de representações completamente inapreensível. Zero, a não ser pela representação matemática. Então, aqui, só para a gente fechando esse ponto, que acabei não expondo, mas que interessante, João, mas enquanto isso não for viável, o conceito utilizado na observação será sempre automaticamente hipostasiado pelo material da experiência, tal qual acontece na quântica. Exatamente. E, só fechando mais esse ponto, eu jogo junto o 58. Olha o 58. Que eu acho que fica bem legal. Vou ler rapidinho e só para a gente fechar, que está muito interessante esse momento. A visão causal mecanicista vê a sequência dos fatos A, B, C, D da seguinte maneira: A produz B, B produz C, etc.
né? Um causa o outro. Assim sendo, a noção do efeito tem uma conotação qualitativa, já viu isso. Portanto, uma virtus, em virtude da causa, uma virtus da causa. Ou, em outras palavras, uma dinâmica. A visão dinâmica. A visão finalista energética, por seu lado, vê do seguinte modo: A, B, C. São meios de transposição energética, não causadores. A não causa B nem C, só transposição. Passa de um para o outro, que fluem sem causa, do A, estado improvável, passando por B, indo para C, entropicamente, para o estado provável. O que é entropia? É você partir de um estado completamente indeterminado ou improvável para o estado determinado ou provável. E isso, essa visão entrópica coincide com a visão da libido, que, em outras palavras, seria o seguinte: todos os caminhos levam a Roma. Quanto mais caminhos você tiver de levar a Roma, maior é a entropia. Quanto menos caminho, menor a entropia. Então nós temos o quê? Essa explicação é interessantíssima. Lembra aquela coisa que eu falei, que a entropia não tinha a ver com a desordem, mas com as possibilidades. Por exemplo, até eu brinquei, né? Falando assim, se você pede a uma pessoa para resolver o problema da fome com pobreza entrópica, ele vai lá, vamos supor que ele é um matador de aluguel. Não, vou resolver o problema da fome, vai lá e mata todo mundo. Pronto, acabou a fome, mas acabou também o faminto. Porque entropicamente tinha poucas possibilidades. Eu brinquei com isso, eu falei, não, mas quando você tem mais possibilidade de chegar ao mesmo resultado que resolver o problema da fome, você tem mais entropia. Essa brincadeira para mostrar o seguinte: quanto mais complexo, mais evoluído o sistema, maior a sua entropia. Aos olhos de quem não compreende, maior a sua desorganização, portanto, a sua complexidade. Se você quer arrumar alguma coisa, a primeira coisa que você faz é desorganizar essa coisa para ela organizar outra vez. Eis o fenômeno da morte física, por exemplo. Você desorganiza tudo e reorganiza a matéria. Então, só para a gente ter essa ideia. E alguém disse, eu não me recordo no último estudo, no penúltimo, de que a semente, para se tornar planta, de certa forma, ela morre. Então ela se desorganiza para se organizar na árvore, por exemplo. Então, entropicamente, a semente tem essa possibilidade de tornar-se árvore e, finalisticamente, você observa que a libido é a semente atingir sua plenitude. A plenitude é se tornar-se árvore. Só recapitulando algumas coisinhas, fica bem interessante para a gente seguir aqui o raciocínio. Desculpa aí, professor. Só para a gente seguir. Não, isso aí nós vamos ter que tocar com muito cuidado. O Beto tem razão, até escrevi aqui. O conceito tradicional de entropia e o que Humberto apresenta, que é o do Jung, mas eu deixei mais para frente um pouquinho. A primeira fala sua, pedi para o Leandro abrir o Tao Te Ching, Lao Tse, Lao Tzu, no Kung Fu a gente chama Lao Zi, né? Por conta dessa questão do instinto vital geral, denominado libido, né? Que Jung emprega num contexto, né? Mas está no parágrafo 56, onde nós paramos aqui na apresentação. Então, veja, o que eu estou querendo dizer aqui, vamos ficar só com a primeira fala do Humberto, né? É que essa energia vital que Jung denomina libido, né? Embora ele alerte não querer entrar em questão polêmica entre corpo e alma, né? Assume o sentido, vamos dizer, inicial, né? Uma redação primeira do Jung, ao explicar símbolos da transformação na energia psíquica, né? A partir, por isso ele colocou no primeiro item, né, do paradigma científico quântico, né? E aí a necessidade, logo em seguida, que é isso que o Humberto está falando também, de explicar o conceito de energia por essa concepção, né? Mas, agora é o detalhe, mas tudo em relação à psicologia, né? O que essa concepção de energia tem a ver com a psicologia? Como é que a psicologia, aí no caso é analítica, pode trabalhar essa questão de algo antropologicamente, parece que isso que Jung está alertando, algo que é um instinto do próprio homem, algo que mantém o homem, que ele vai chamar de libido, energia psíquica, né? Pode influir na psicologia, ou seja, ele tem como propósito de diferenciar, aí vai no texto dele, ó, antes de chegar em libido, ó, bem no início, força psíquica de energia psíquica, né? Então, antes de ir nesse tópico, quero ver se o Leandro já achou o Tao Te Ching, Leandro. Professor, Ué, eu acho enquanto o Leandro procura,
Enquanto o Leandro procura aí, eu queria só mostrar o seguinte, o quanto que é interessante aqui a questão do aumento da entropia. Estão me ouvindo, gente? Você caiu aqui? Estamos, pode falar. Psicologicamente falando, a psique, quando você tem uma visão só de determinada realidade, você propõe, vou fazer aqui uma coisa comparada, uma tese de uma visão, uma solução de caminho, você encontra a antitese. Aquilo que seria oposto no primeiro momento, e você o torna o positivo. Quer dizer, tese, antítese, né? E você tem uma nova visão alternativa. Essa visão, você teve o caminho da tese, você teve o caminho da antitese, e você teve um outro caminho ainda. Se aumentar as possibilidades, você tem mais entropia. E essa entropia, essa dialética da psique te leva para frente. Te leva para frente não por questão de causa, mas uma questão de multiplicidade, de escolhas. Assim como a física quântica é a chamada física das possibilidades, a psicologia quântica de Jung é a psicologia das possibilidades. Então você tem mais riquezas de possibilidades e mais visões para chegar a uma coisa que nós chamaríamos de individuação. Então, na prática, entropia e libido é o motor para nos levarmos a alcançar o futuro do ego, que é o self, através da individuação, que é uma riqueza, uma complexidade que nos impulsiona, aliás, que nos atrai para o futuro, que nos atrai para a nossa plenitude. Eu ia falar que nos empurra, né? Que empurra é a causalidade, mas que nos atrai. Então, extremamente na psicologia, toda essa riqueza entrópica nos leva a plenitudes. Daí porque, ao contrário, você poderia imaginar, num mundo causalista, cada pessoa evoluindo seria muito igual à outra. E na proposta junguiana, cada pessoa se torna tão rica no seu processo evolutivo que se torna interessante justamente tornar totalmente, vamos dizer assim, numa coloração diferente do outro, enriquecendo a multiplicidade de formas e possibilidades. Então, uma sociedade complexa, ela é feita justamente de psiques amadurecidas, complexas, que sofreram o processo de individuação. Achou, Léo? Eu não ouvi aí tem um escrito aí. Achei, Pedro, tá? E coloquei no chat aí o verso aí, se você quiser aproveitar ele para. Não, você abre ele aí primeiro. Tá aberto. Abriu. Você pode pôr ele aqui no quadro? Aqui no. Tá, posso. Eu faço o xixi rápido enquanto você põe, peraí. Só o primeiro verso. Tá. É esse. Vamos ver aqui. Não sei se... Deixa eu aumentar aqui. É muito interessante, isso aqui tem muito a ver mesmo, né? O tal que quando você nomina a coisa deixa de ser, por isso que ele fala, né? O tal que se pode falar não é o eterno tal. Isso tem muito a ver com energia. A energia, quando ela se manifesta, como é que o Hegel fala? Ela é quando deixa de ser, ou seja, quando ela vira movimento, vira uma coisa, ela deixa de ser o potencial, né? Humberto. Oi, desculpa. O que você falou? Não, eu estou falando que tem muito a ver essas coisas, assim. Por exemplo, aqui ele falou, o tal que se pode falar não é o eterno tal. É como... Baixa então. Já lemos esse. Coloca o outro agora. Gente, pensa a questão de energia como elementar. O nome que se pode pronunciar não é o nome eterno. O inominável é a origem do céu e da terra. Está muito ruim isso. O nominável é a mãe das 10.000 coisas. Isso aí não interessa, vai. O constante é contemplado sutil. O constante aspiração é contemplado. Está muito ruim essa tradução que você pegou. Deus que me livre. Vai. Olha só. Gente, só um pouquinho. Deixa eu aproveitar. Posso, professor? Me permite? Peraí, Humberto, enquanto você fala, ele vai descendo aqui, que eu vou vendo onde é a parte que eu quero ligar a questão da libido. Vai, Humberto. O inominável é o nome das 1000 coisas. O que está dizendo aí? Enquanto você não deu o nome, elas são 1000 possibilidades. O nome já é uma dessas possibilidades já escolhida. O que era indeterminado passou a ser determinado. O que era incerto passou a ser certo. O que era onda ou partícula passou a escolher a posição partícula ou onda de acordo com a conveniência. Por isso a dualidade onda-partícula escolhe o melhor das possibilidades para atravessar a dupla fenda ou a fenda única.
Essas 10 mil coisas são todas as coisas, né? Todas as coisas têm um princípio que é indeterminado. Eu não gostei dessa tradução, pode tirar. E ela, de certa forma, fala exatamente do que a gente vai compreender como self. Gente, eu estou falando que eu não gostei, não é porque está ruim, não, é porque eu prefiro a do Spaziero. Depois, se você achar essa, é melhor. A ligação que eu queria dizer é essa. No taoísmo, há esse nominado que o Humberto explicou aí, né, que está presente em todas as coisas, essas 10 mil coisas aí, né, mas de forma elementar. Esse elementar, ele se objetiva, vamos dizer assim, ele se... lembra do Hegel? Hegel bem lido, não o Hegel desses marxistas. O absoluto pode chamar de Deus o de achaquato que quiser, né? O problema dos marxistas é com a teologia, esses marxistas arcaicos, não são os de hoje, não. Mas muitos de hoje têm a cabeça lá atrás, inclusive a maioria, né? Mas deixa eu dar minha raiva para cá, porque esse povo é custoso. Lembra que o Hegel diz assim, ele tem um absoluto, que é um tal indeterminado, não, tira esse tal, que é um indeterminado que se determina a posteriori, não é? Fala. Enquanto vai procurando aí, olha que coisa interessante. Esse quase ainda não definido no mundo físico, vamos chamar de psicoide, é um quase psíquico. Ou então vamos chamar de arquétipo, uma forma sem conteúdo. Tá bom, ora, o arquétipo materno, ele é indeterminado até o momento que você vive o complexo materno que o determina. Aí, a partir desse momento, você tem a experiência da convivência do complexo materno que te dá um significado, uma determinação do arquétipo materno para você. Enquanto não tiver a vivência, que é o complexo, você não tem a definição do complexo, que é indeterminado. Então, o complexo é parte do indeterminado para o determinado. É bem hegeliano mesmo. No sentido, é bem hegeliano. Você parte de 1000 possibilidades de viver o complexo materno, a sua vivência é concreta. A partir do momento que a gente escolhe, uma vivência determina tudo. Então, enquanto a gente não vive, por exemplo, você tem escolha de viver 1000 coisas. Enquanto você não escolheu, está tudo indeterminado. Até uma profissão, até um vestibular. Vou fazer um concurso, um Enem. Eu não escolhi o curso, está indeterminado. Eu tenho 1000 possibilidades. Posso ser médico, posso ser arquiteto, posso ser engenheiro, posso ser músico, pedagogo. Então. Mas a partir do momento que eu escolhi uma, determinou. Isso não quer dizer que eu neguei todas as possibilidades, quer dizer que simplesmente o um virou o. Então agora eu sou determinado, eu estou escolhendo. É igual Heisenberg, com incerteza do momento ou da posição do elétron na nuvem, você o determina. Então você já tem o princípio da incerteza nesse momento, ele começa a ser convergido, igual a dualidade onda-partícula, que depende da forma da observação. Lembra que Jung falou, o observador é fundamental para a gente concretizar e saber. Como o gato Schrödinger, se ele está vivo ou morto, você tem que abrir a caixa. Mas você tem a incerteza se está vivo ou morto antes de abrir a caixa. A partir do momento que você abre, o observador determinou que o gato está morto ou vivo. Aí você tem uma determinação. Agora, toda ciência, ela precisa de uma metafísica. Seja ela definida do jeito que for, né? Figueiredo tem razão nisso, né? Então, se precisa de uma metafísica, uma fundamentação. Né? O Hegel diz essa metafísica é o absoluto. E esse absoluto é indeterminado. E esse indeterminado é o que Jung chama de energia psíquica. São possibilidades inerentes aos próprios processos de atualizar essa força mesma. Está no segundo item de trabalho. Oi, Nívia, não vi. Só mais um pouquinho eu paro. O que eu estou querendo, gente? Pegar o texto e ligar isso com a psicologia. E nós, na verdade, com a antropologia também. Há um princípio que eu não sei qual é, chamado por Hegel de absoluto, parênteses, não foi por acaso que Bruce Lee estudou filosofia, fez o TCC em Hegel, na ciência da lógica, mas eu não sei em que, provavelmente no absoluto, que é muito semelhante, por isso pedi Leandro abrir o taoísmo como o tal, como o caminhar, ou caminho, tem várias traduções, mas a ideia de um elementar
que depois se objetiva. Então, há um elementar, algo indeterminado, algo que é uma energia muito difícil de ser dita conceitualmente, Jung, mas que ela se determina. Por exemplo, há um problema inconsciente que depois se manifesta, Nívia, que se somatiza ou de outra forma de manifestação. Quando isso se manifesta na cultura taoísta, se manifesta em forma de yin e yang, o que nós trabalhamos no Wing Chun, inclusive. Né? Isso é energia, são possibilidades inerentes aos próprios processos de atualizar a força. A força, na verdade, né, é uma apresentação dessa energia. Então, são possibilidades, em geral, de surgirem processos na alma. Então, enquanto energia é um conceito que não existe objetivamente no fenômeno em si, objetivamente, isso é Jung falando, né? Mas existe sempre na base específica da experiência. É o tal, é o indeterminado em Hegel, né? Presente. Né? Ou seja, a energia está sempre presente na experiência, mas como movimento e força. E aí ele especifica isso lá no item 2, que eu não vou entrar em detalhes, que eu estou recuperando isso para jogar na psicologia. Então, o que ele está dizendo? O conceito de libido é fundamental porque o pressuposto que eu parto não é um pressuposto causal mecanicista de trabalhar libido como sexualidade ou qualquer outra coisa que quiser, denominação freudiana, como pulsão e tudo mais, porque o grande problema está no olhar inicial, que é causal mecanicista, que é da física clássica, que é buscar uma causa lá atrás. Né? Então, eu analiso um sonho para buscar o significado lá atrás, né? Pode ser ligado à sexualidade, à pulsão, sei lá o quê, mas o meu olhar está para trás, é causal. E é isso que o Humberto falou. Observa, se eu vou buscar uma causa, gente, onde é que eu vou chegar? Então, a Nívia está casada comigo, geramos o Leandro, que casou com a Mariana, gerou a Icaraí, e o trem vai para frente. Uma causa gerando... Até quando? Isso dá indeterminação? E se dá essa infinitude, não tem ciência. Se eu for o contrário, né? Icaraí, que foi gerada, Leandro, Marina, que foi gerada, Pedro, Nívia, vai voltando, vai chegar aonde? Né? Também vai há de regresso, o primeiro há de infinito, então, portanto, nenhum dos dois tem ordem. Deve haver algo que o último seja igual ao primeiro, no sentido de Hegel, parágrafo, sei lá quanto, 80, acho que é 80 da fenomenologia, diz assim, o que é o início e o fim? É a mesma coisa, que muda a experiência. O início é o fim não desenvolvido e o fim é o início desenvolvido, ou seja, o último encontra com o primeiro, mas é indeterminado para nós, senão nós seríamos deuses e a totalidade do mundo. Nós temos consciência para fazer isso, ou seja, a nossa consciência ela está intimamente ligada a esse processo vital, intimamente ligada a essa energia inicial desconhecida. E qual é o problema dela ser desconhecida? Ela se atualiza, ela se mostra como fenômeno psíquico, e aí pode ser fenômeno somático. E aí sim os psicólogos identificam e trabalham essa energia para a frente. Não buscando uma causa, mas buscando para que isso serve no futuro. Essa análise dos sonhos, que o psicólogo tem que estar lá junto, analisando, para contribuir com que a pessoa possa... aí entra o conceito de entropia do Humberto. Não é do Humberto, é que Humberto esclarece que as pessoas ficaram em meio conceito de entropia. A entropia são forças que desequilibram o meio, que desorganizam o meio. Essa é a crítica do Humberto. Né? Não é só isso, Humberto fala. Ela se vê se eu estou entendendo direito, Humberto, sua concepção, mas é assim que eu entendo. Né? Ela desorganiza, trazendo em si a possibilidade. Energia é possibilidade, força é possibilidade. Só que força é possibilidade, em geral, de surgir processo na alma. E energia é possibilidade inerente desse indeterminado presente aos próprios processos de atualização da força. A força é a expressão da energia. Depois eu falo desse adendo. Ou seja,
Entropia desorganiza, mas como é uma energia inerente a nós, já traz em si a possibilidade da reorganização. Essa é a crítica do Humberto. Entropia não pode ser só força que desequilibra, né? Ela desequilibra. Foi isso, Humberto, entendi? Inclusive, professor, uma coisa importante. Mas eu entendi. É isso mesmo. E tanto é que é interessante, de uma maneira prática, a gente entender, as pessoas certinhas, extremamente ordenadas, que se você espera toda a conduta dela, são pessoas extremamente amarradas e não são livres para decidir. Que elas agem conforme a sociedade espera, conforme o pai espera, conforme o caminho único que ela tem. Ela é uma pessoa sem possibilidades de mudança, sem possibilidade de surpreender, portanto, de baixíssima entropia. É importante associar que toda vez que você conhece uma pessoa livre, quanto mais livre ela é, mais aparentemente ela é desordenada para aquele que não compreende as liberdades. Então, sociedades livres são complexas. Pessoas livres são surpreendentes, justamente porque elas têm mais possibilidades. Se tem mais possibilidade, tem mais entropia. Mas à luz de uma pessoa que não compreende nada fora da caixinha, isso vai parecer uma desordem. Daí porque é interessante a gente observar isso. Na psique, isso vai acontecer. Daí porque pessoas extremamente corretinhas, extremamente certas, aparentemente elas estão mais felizes, mas não estão, porque elas não vivenciaram situações que colocariam em possível colapso. A pessoa, quando vive uma experiência que ela nunca imaginou antes a viver, quando ela vive, ela assusta, ela pode colapsar, ela entra num processo caótico. Então, é muito natural, a partir de Jung, que uma pessoa, a partir de uma vivência não esperada, ela se assuste, ela surte, e o Jung, ao contrário, dizer que isso é algo negativo, vai trazer isso para o plano positivo. Fala, não, o que vamos fazer com tudo isso que explodiu agora? Você tem uma bomba nuclear aí, vamos fazer alguma coisa com tudo isso. A princípio, parece uma coisa assustadora. Por exemplo, quando a pessoa descobre a própria sexualidade. Já pensou a pessoa que descobre uma sexualidade maior do que ela imaginava até então, maior do que as famílias a ensinaram, e ela vive, no primeiro momento, ela acha que ela está caótica sexualmente. E não, ela está abrindo possibilidades de entropia. Isso é mais fácil porque a sexualidade é o ponto de comum com Freud. Agora então, pensa, Humberto, por que um cara que vai fazer medicina vai se incomodar com essas questões? É porque, no fundo, não é medicina que ele fazia, é antropologia. Ele queria o âmago do homem e diz assim, o âmago do homem é o que eu chamo de libido. E essa libido é indefinida. É como se fosse o tal lá do taoísmo, como se fosse... Estou inventando, né? Ele não falou isso. Como se fosse o indeterminado lá para Hegel, o absurdo. A gente não sabe, a gente não tem consciência da totalidade disso, mas nós podemos ter consciência da apresentação disso pelas pessoas, porque ele é um cientista prático. Aí está o Kant nele, ó. Mas um Kant hegeliano, porque esse indeterminado está presente, o número está dentro do próprio fenômeno, e não como Kant separando a essência de existência. Aí... Não, mas só um instante. Olha a ligação do texto que eu fiz, para vocês verem se concordam. A energia, ele afirma, encontra-se na base da experiência. Agora, Humberto, vamos chamar essa energia de tal? Vamos chamar essa energia de indeterminado? Algo indeterminado, algo que a nossa consciência não dá conta. Mas ela está na base. E ela é inerente. A energia é inerente. A força é a aplicação da energia. Depois eu vou dar o parágrafo de Hegel e fazer um convite. Só que ele diz, enquanto a energia é a base da experiência, né, não existe objetivamente essa energia no fenômeno em si. A gente não consegue ver a energia em si. A gente consegue ver a manifestação da energia, que é o que você acabou de falar aí, ó. Né? Então, aí, isso vai gerar na psicologia o quê? Né? Para que isso serve para os clínicos? Agora eu vou intrometer, porque eu não sei porra nenhuma disso. Né? Você vai pensar, potencialmente, né? Essa energia está presente na experiência como uma situação e uma condição. Então, ela pode aparecer, ela aparece nas conquistas específicas, nas possibilidades, disposições, nas atitudes, nas condições. Isso você vai observar na clínica. Ou atualizada, presente na experiência como movimento e força. Aí ela aparece nos fenômenos dinâmicos, específicos da alma, nos instintos, nos desejos, na vontade, nos afetos. Então, essa base, né, dizer, a energia pode ser atualizada ou potencial,
é que os clínicos têm que pegar no Jung, mas para isso tem que entender isso que o Humberto está falando. Essa energia inicial, ela é indeterminada, mas está presente sempre. Ou seja, veja que ele usou o Schrödinger, né? Isso é um problemão, não vou nem entrar nesse assunto, mas a ideia é a seguinte, a entropia são forças externas que desequilibram o meio, Humberto põe vírgula, sim, mas, como Hegel disse, uma desfenomenalização que visa uma fenomenalização. Mas, como Jung disse, um desequilíbrio que leva à possibilidade do equilíbrio. E aí está o psicólogo. É esse o trabalho. Né? E aí, em termos filosóficos, e o Jung já escreveu isso, não sei onde, né? Que a psicologia é tentar ter consciência do inconsciente ou tentar se manter nessa energia inicial que a quântica apresenta e que para nós é muito difícil, porque nós só conseguimos relacionar com as coisas objetivamente apresentadas, e ela não é assim, né? Então, vocês têm agora que fuçar na clínica, que isso Humberto e eu não sabemos. Perdão, Humberto e Nívia. Nívia está com a mão levantada, ele tem 2 horas. Tá, mas vocês estão vendo? Só uma coisa, Humberto, só uma questão, para não perder o fio da meada. Eu estou legando todos esses conceitos que você fez, né, na obra toda Energia Psíquica, para a psicologia. É isso que eu estou tentando fazer. Vai, Humberto, Nívia. É rapidinho, aí passa para a Nívia. Olha só, é a mesma forma quando você, por exemplo, vamos dar um exemplo prático, Nietzsche. Nietzsche é filósofo. Aos olhos de quem não o compreende, ele é o quê? Simplesmente louco. Ele é um caos, ele é uma desordem. Então ele tem muita entropia, está todo quebrado, Nietzsche. Aí eu começo a ler Nietzsche, devagar. Aos poucos, minha zona de conforto começa a balançar. E tudo que era certinho, eu encontro um novo problema lendo Nietzsche, por exemplo. Nietzsche me tira da zona de conforto, Nietzsche me perturba e, finalmente, Nietzsche me liberta. Estou dando um exemplo aqui hipotético, tá? Ao me libertar, aumentou minha compreensão sobre tudo aquilo que eu não compreendia antes. No entanto, me tornei menos compreensível àqueles que conviviam comigo antes de ter lido Nietzsche. Aí, depois de Nietzsche, chega um cara que me perturba mais ainda, que é Jung. Jung me tira da zona de conforto, eu achei que ia encontrar a solução, encontrei mais problemas. Aparentemente isso é ruim, aparentemente isso é caótico, mas numa psicologia profunda, isso é o melhor que o ser humano pode fazer. Problematizar o seu autoconhecimento, pois que aquilo que eu não enxergava antes, ele via que o que ele achava que era a verdade era a ponta do iceberg, e agora ele compreende a dimensão do que tem abaixo das profundezas escuras do oceano. E quando você vê que você não é superfície, mas uma escuridão sem fim, não como algo negativo, mas como matéria escura, energia escura, tal qual a astrofísica, você percebe o seguinte, quanto tenho por descobrir-me. Então, olha que coisa interessante. O que é caos é o anúncio de uma nova reorganização, de uma coisa mais organizada de acordo com os desafios até então que pareciam intransponíveis. Então, estar junguiano, estar em busca da individuação, é superar todos os problemas agora para encontrar problemas cada vez mais sutis ou inapreensíveis a pessoas que não deram os primeiros passos. Daí porque, aos olhos de quem não compreende, um junguiano, ou um físico quântico, ou um filósofo como Nietzsche, são loucos, caóticos, porque é uma aparência. É isso que eu queria só enfatizar, viu, Nívia? Passar para você. Só para fechar esse ponto. Porque vocês deram um nó na minha cabeça aqui, né? Daí, assim, que quando você traz alguns conceitos, para a gente aqui na clínica, Humberto, por exemplo, quando você deu aquele exemplo da pessoa boazinha, bonitinha perante a sociedade, por dentro tem toda uma desorganização, tem todo um movimento, e assim, eu acho que leva muito em consideração outros conceitos do Jung, como complexo, como sombra. Então, assim, tem sempre algo que nos move, eu acho que vai muito ao encontro do que é essa energia vital, o que é essa energia psíquica, né? Então, assim, eu poderia pensar que a energia psíquica também é arquetípica, porque ela vai sofrer nessa transformação ao longo do desenvolvimento do ser humano? Perfeitamente, tanto é que é ela que perturba a consciência.
O que nós chamamos sintoma a energia psíquica saindo do inconsciente, entrando no plano consciente, e você não sabe ainda o que é aquilo. Porque no plano consciente eu desenvolvi a razão, e a razão só vai na consciência. Então a razão não pode compreender o que migrou do inconsciente para a consciência. Eu vou chamar isso simplesmente sintoma. Então sintoma é o nome que eu dou para aquela batida na porta de uma energia psíquica que movimentou lá no plano arquetípico. Exatamente como você disse, Nívia. Obrigada. Uma outra coisa, rapidinho, que eu acho interessante, aí vocês também me ajudem, né? É que essa visão mecanicista causal, ela fica muito no passado. Então, assim, o Jung quer dizer que cada um tem uma finalidade, que é o quê? A sua própria individuação. É aquilo que está dentro de você e que emerge com força para que seja manifesto aqui na sua vida, na sua própria vida. A sua vocação, o seu dom, a sua história particular. E isso, de certa forma, eu estava até conversando com o Cláudio, né, esse feriado, essa cultura nossa de sempre que pega um problema, né, um problema ali do indivíduo, aí leva lá para o pai, para a mãe, para a família e fica girando em volta dessa causalidade e esquece que esse sintoma, ele é além disso, ele é um chamado do próprio indivíduo, de coisas que dependem só dele e para ele, né, e que extrapola simplesmente a causalidade, essa causalidade que tá configurada no âmbito ali, ao redor da família. Não sei o que vocês acham disso aí também. Eu acho que dá a possibilidade para o indivíduo sair dessa redoma e buscar a potência dele, sabe? É bem sair da Matrix mesmo, viu, Leandro? É bem sair da Matrix. Não, sim, né? O filme Matrix fala um pouco dessa visão aparentemente budista, mas em um certo sentido ela é junguiana. Em certo sentido você abandona esse mundo das coisas determinadas certinho. Se você prestar atenção, Matrix, pelo menos eu digo do filme 1, né? Ele vai trabalhar com as coisas organizadas, ordenadas, certinhas, e alguém que questiona esse próprio sistema, esse ordenamento. Quando ele questiona, ele sai e não consegue mais ver as coisas como via antes. É uma forma interessante. De certa forma, nós também nessa jornada não conseguiremos olhar mais para a organização do mundo e ver de uma forma como mais de manada, aquela visão de manada, que todo mundo faz a mesma coisa e tem que estar inserido na manada. Então, quando você sai, você tem uma crise de pertencimento. Schopenhauer falava que é muito interessante que ele sentia assim, à medida que ele elevava, subia às alturas, ele se tornava cada vez mais solitário. A dor da solidão. Ele olhava para as águias tinham uma visão tão grande, mas doía tanto a solidão. Então, acho interessante ver isso, né? Como cada um percorreu. Eu acho que Jung coroa tudo isso, essa busca da psique, essas grandes alturas, essa incerteza. O junguiano, de fato, é alguém que não tem muitas certezas, ele não pode tê-las. Se ele chega ensinando receitas de bolo, isso não é ser junguiano. Junguiano tem que observar ao máximo aquele que conversa com ele, por exemplo, se eu estou analisando uma pessoa, aquela pessoa, um universo a ser descoberto. Se eu já chegar com caixinhas de receita sabendo qual é o caminho para ela, eu não estou sendo junguiano, porque eu estou enxergando ela como uma coisa determinada. Ela é uma incógnita, ela é um mistério, e eu tenho que olhar como um mistério e viajar com ela. Eu sou simplesmente esse viajante que vai junto nessa jornada e se apaixona pela viagem em si, né? Onde iremos? Não sei, não sabemos, mas vamos. E esse encorajamento de ir em direção aos mistérios da psique é o que mais os motiva aí na plenitude. É muito interessante isso. E, Leandro, cognitivamente, muitas vezes a gente fica fazendo isso, né? Andando ali em torno dessa família nuclear. Mas o Jung nos ensina a sentir a psicologia, né? Então, assim, a gente vai pelo cognitivo, mas passa a fazer sentido através do sentir. Então, assim, é o acolhimento dessa criança ferida, é o adulto hoje olhando para essa criança, trazendo essa criança para o colo desse adulto, né? Porque se a gente fica rodando, e isso é verdade, a gente passa anos trabalhando pai, mãe, porque a pessoa ela não consegue sair da cabeça e ir para o coração. Pois é, trazer a criança para o colo do adulto, né? E não para o colo do pai e da mãe, né? De novo.
E às vezes o adulto tem que ir sim para o colo do pai e da mãe nesse movimento mesmo de crescimento, né? De ser grato por tudo aquilo que recebeu, da forma como recebeu, porque foi isso que te trouxe. Não foi apesar disso, né? Foi essa experiência, eu acho que entra o conceito do Humberto de Entropia. Da entropia, que a experiência te traz para quem você é hoje. E se você nega isso, se você joga isso, despreza isso, você despreza quem você é hoje. Exatamente. E essa experiência tem como base certas heranças, né, Nívia, que nós tivemos. Essas heranças, talvez em certo, sim, eu acho em muito sentido, exatamente a necessidade dele estudar mito, símbolos, né? Que, em outras palavras, seria a própria energia. Então, eu coloquei aí, ó, a tarefa é estudar o processo vital da psique. E para estudar, então a gente tem que estudar os conceitos de aplicabilidade desse material empírico, né? Porque ele é um psicólogo empírico, né? Então, para isso, ele separa princípio, para isso, há que verificar a aplicação de um princípio básico do ponto de vista da quântica, que é exatamente essa energia, e a questão da conservação dessa energia, né? E, na verdade, seria a conservação da libido, a conservação desse princípio vital. Vamos usar por aí mesmo, Humberto, né? Agora, para isso é que Jung distingue princípio de equivalência de constância, de princípio de constância. O princípio de equivalência é a quantidade de energia utilizada em um ponto, surge outro ponto de igual quantidade, segundo Jung, né? E o princípio de constância é o contrário. A quantidade de energia permanece sempre igual a si mesma. Então, veja que o princípio de equivalência está na base do princípio de constância. Qual que é o princípio de equivalência? A quantidade de energia utilizada em um ponto, surge outro ponto de igual quantidade. Então, como é que vocês da clínica podem trabalhar essa energia psíquica, essa libido, né? Se ela, enquanto quantidade que está num ponto, se transfere para outro ponto. Ou seja, de várias formas a pessoa pode fazer uma transferência. E você deve perceber isso na clínica e reconduzir isso de outro jeito. Daí entra o conceito de entropia. Você, na verdade, Nívia, seria a entropia, né? Na verdade, a entropia já está lá naquela pessoa, por isso que ela procurou você. Mas você intensifica essa entropia, desequilibra ainda mais. Mas eu pedi para o Cláudio achar um negócio do Hegel aqui. Por quê? Por que você faz isso? Com a finalidade do conceito que o Humberto esclareceu para nós de entropia, para reorganizar de novo. Na clínica, fazer com que... Eu estou intrometendo, Nívia, eu não sei disso, né? Mas eu estou intrometendo porque isso é em função de vocês mesmos. Da clínica, isso é possível uma reorganização, um retrabalho, trabalhar essa força vital da própria pessoa, a energia psíquica, esse indeterminado filosófico, essa fenomenalização da pessoa que você desfenomenalizou, ou que a entropia fez isso, em forma para ela se organizar. Por isso eu queria reforçar, gente, faça o Int 1, vocês vão ver corporalmente, claramente, sem nenhuma palavra. A gente trabalha um lado, trabalha o outro. Quando vai para o outro nível, você embanana tudo. Você faz o mesmo movimento aqui. Quando você vai para esse lado e faz aqui, o seu cérebro não rola. Aí você pega a energia de um lado, pega do outro. Depois você faz com as duas mãos ao mesmo tempo. Quando essa energia flui, nesse processo, Nívia, sabe o que ocorre? Você começa a ver como as pessoas são. Por exemplo, o Cláudio. Cláudio, entre amigos, vou falar. O Cláudio é muito yang, é muita força, né? Então, eu tenho que dar para ele o yin. O outro, Rodrigo, também é igual ao Cláudio. Mas tem gente que é yin, eu tenho que dar yang. Para quê? Daqui a pouco as pessoas estão regulando a energia de um lado para o outro. Aqui, esse movimento de rodar as mãos, né? Não é rodar as mãos, é transferência de energia. Então, o que vocês fariam na clínica? Exatamente isso. Essa quantidade de energia que a pessoa tem
e pode transferir para outra coisa, vocês redimensionarem para que ela transfira, ou para que ela conceba essa energia no processo vital da vida dela. É essa ligação que eu quero fazer, da física agora com vocês. Mas é vocês que sabem, cara, vocês são clínicos. Vamos, Beto. Olha só, pessoal, muito importante, aqueles videozinhos que eu coloquei sobre entropia aqui no grupo. Veja o videozinho, pelo menos os 2 do professor que eu selecionei lá, muito bom. Vejam a sequência, que quando diz entropia não é desordem. Ele tá com fundamentação legal. Qual foi o grande problema que aconteceu no nosso ensino de termodinâmica na escola? Foi porque nós só vimos o princípio de Clausius. E criou aquela ideia que a segunda lei da termodinâmica trabalhava com as perdas. Tanto é que quando a pessoa vem e fala assim, eu perdi minha libido. Aí eu venho aqui, doutor, me ajude, eu perdi minha libido. Se você for no princípio da segunda lei da termodinâmica, ela está sumindo, está desagregando, está perdendo. É uma ideia de perda. Só que Jung adotou Boltzmann. Boltzmann, quem é o Boltzmann? Boltzmann que vê a entropia sob viés estatístico, que vai dar compreensão para Einstein começar a relatividade, vai dar compreensão para a quântica acontecer. Olha quem é Boltzmann. E que em 1906 suicidou, porque ele acabou sendo convencido que ele realmente era louco. Porque as pessoas não compreendiam. Quem foi compreendê-los? Nada mais, nada menos do que os físicos quânticos e a relatividade com Einstein. Entende o que é a entropia? Então, Jung vai adotar a visão de Boltzmann. Por isso eu peço vocês verem o videozinho lá, fica mais fácil. Aí o que acontece? Aí com a visão da entropia mais o princípio da equivalência, a pessoa não perde a libido. Precisa encontrar para onde ela migrou. Precisa de equivalência. Está vivo, tudo sendo transformado, e você pode estar entrando numa fase melhor, cada vez mais rica. Então, por isso, Jung, é como se dissesse, em outras palavras, valoriza o amadurecimento da idade, valoriza o que nós antes chamávamos de, velhice, né? Eu estou envelhecendo. Para Jung, não, você está se preparando para algo cada vez melhor e maior. Isso é uma visão madura de Jung, isso é uma visão energeticista, isso é uma visão de que a chegada é mais importante que a saída. Estou dando um exemplo aqui para a psicologia, eu sei que é meio vago, mas a gente conseguir ir introjetando esses conceitos, a gente vai ver que na hora da prática mesmo vai fazer todo sentido, e a gente vai ter que encontrar muitas vezes soluções intuitivas, ricas, criativas, que fala assim, mas não encontrei a solução em livro nenhum, porque Jung é isso. Você não vai encontrar em livro, vai encontrar da interação. Na verdade, a análise junguiana é um encontro de almas, né? Você encontra, mas nem você é dono do caminho, nem o outro, e é não deixar, vamos dizer assim, um viajar em conjunto. Mas é só isso que eu queria dar um exemplo, da questão aí da perda da libido, e de Boltzmann. Pessoal, a hora que for para terminar a gravação, me avisa. Tá bom? Peraí, porque minha cabeça está indo aqui, está indo lá. O que eu estou fazendo aqui é ligar tudo que o Humberto falou sobre física com a psicologia e jogando a responsabilidade aos psicólogos, né? Então, observa, essa energia que está na base deve ser compreendida a partir desses conceitos, desses princípios que ele falou, esses 2 princípios, né? O de equivalência ou de constância, né? E aí, o principal é o de equivalência. Então, Jung é um pensador relacional. Equivalência quer dizer que o mesmo ponto de energia que está aqui vai para outro lugar. Então, você pode ter um ponto aqui de fumante como eu, tirar isso e substituir pela Bíblia. Na verdade, eu sou um drogado do mesmo jeito, né? E lembra que o Humberto falou, e Jung também reforça, que a clínica é sempre da pessoa que está sendo assistida, não é? Então, observar isso, essa transferência, é como uma coisa relacional, né? Um princípio de equivalência é isso. Uma mesma força aqui equivale lá, né? Mas isso não muda nada em mim, eu continuo sendo aquele drogado, só troquei cigarro por Bíblia, né? Que é muitas vezes a crítica que a Nívia talvez estivesse fazendo a certa concepção psicológica de estímulo-resposta, né? Quando eu esqueço a minha comunidade da Bíblia, eu volto a fumar novamente,
Então, a crítica passa o seguinte, é por isso que ele critica a libido em Freud, porque há uma unilateralidade, segundo Jung, centrada na sexualidade, né? E, por detrás disso, o mais fundamental, a concepção antropológica e, principalmente, a concepção científica, vamos dizer, epistemológica de Freud, que é essa redução. Eu vou fazendo o movimento de redução, eu vou voltando para encontrar o primeiro, sem perceber que o primeiro é o último, que é o Hegel no parágrafo 80, antes de Freud. Eu pedi para o Cláudio, ele não colocou aqui, mas tem uma passagem do parágrafo de Hegel, e eu queria convidar vocês para virem a Anápolis, para a gente visitar o Mocum, em frente aqui de casa, é um barracão que nós fizemos, porque eu queria que esse barracão fosse, além de Kung Fu, um espaço de Jung para nós, de estudo, e tudo. Tem uma biblioteca lá, sabe? Eu queria que a gente marcasse um dia, um fim de semana, vocês viessem para cá. Marca, professor, para marcar. Tá, então eu vou marcar. Não esse, mas no próximo. Aí, gente, tem uma passagem que eu pedi para o Cláudio achar. Marca dia 18, professor. Por quê? Porque dia 11 eu tenho aula. Ah, no outro, tá. É. Daqui 2 semanas. Guarda aí, Leandro, essa data para me lembrar. Tem uma passagem Hegel na Fenomenologia, se não me engano, está no 174, o Cláudio deve ter dormido, caiu fora, não responde, que eu tinha lido isso com o Cláudio aqui em casa, que o Hegel fala assim, há a força propriamente dita e a força. A força propriamente dita é o que o Jung chama aqui de libido. E a força é o que Jung chama de força. Vamos dizer, a atualização da energia. O que vocês têm que trabalhar? Vocês vão partir, obviamente, do Leandro expressando o que ele sente agora, a força. E vão retroceder à força propriamente dita, que é, no caso do Jung, esse princípio, a energia, que está veiculando no Leandro. Então, força propriamente dita para Hegel é o que Jung está chamando aqui de libido. Que é essa energia indeterminada. E a força para Hegel é o que Jung chama de força. É a atualização da energia. E vocês, na clínica, trabalharão o quê? Partirão da força, que é o Leandro se expressando, é o Kant, é o fenômeno se mostrando, o comportamento do Leandro se revelando. Mas o seu olhar não está para a força, mas está para a energia. Por isso Humberto insiste, não basta fazer quântica, tem que ter o espírito quântico. Porque se não tiver o espírito quântico, essa energia não será trabalhada. E aí, o que vai acontecer? Estilo crítica de nível ao behaviorismo, eu vou simplesmente transferir o cigarro para a Bíblia e continuar sendo, ou, se quiser ir na psiquiatria, eu tomo um remedinho que eu fico tranquilo 6 meses, depois piro o cabeção de novo. Quer dizer, não resolve porra nenhuma. Né? O problema aí é fazer com que essa energia seja reconduzida para frente, para que eu possa trabalhar. Agora, vocês, psicólogos, trabalham com o quê? Com o Leandro, com a força. Mas o olhar de vocês é ver que por detrás dessa força está se manifestando a energia. E essa energia tem que ser direcionada para frente, não para trás. Então, eu matei, eu sou um assassino. E a Nívia vai lá na prisão, lá no Sepaigo, que é a prisão nossa aqui, Marcelo, chama Sepaigo. Não se esqueça, viu? Porque psicólogo não é muito normal. Amanhã você pode cometer um crime em Goiás, você vai parar lá no Sepaigo. Aí a Nívia vai lá e pega o Marcelo e diz, Marcelo, você é um assassino, né? Porque você foi na feira, aí chegou lá, achou um carro com rádio, roubou o rádio e vendeu o rádio para comprar crack. Aí o cara viu, você deu uma radiada na cabeça dele, ele morreu. O que a Nívia fez? A Nívia teorizou para o Marcelo, que cometeu um crime, que ele realmente é um assassino. O que mudou no Marcelo? Mudou que antes ele era um assassino, agora ele sabe que é um assassino. Não mudou nada, a não ser um acréscimo dele ser reconhecido como assassino. No processo Jung, aí no item 3, o Jung vai trabalhar como
essas diferenças ocorrem no viés causal e na psicologia analítica. Mas acho que não vai dar tempo hoje, que já acabou. Mas aí, como que a Nívia poderia trabalhar? Isso aí é estilo Bachelard, gente. Ó. A Nívia faria uma pergunta para o Marcelo: você é assassino? Aí a Nívia ia voltar a contar a mesma historinha, só que o princípio é outro. Ó. Você foi à feira. Repete, você é assassino? Né? Você roubou um som. Repete, você é assassino? Você tacou o som na cabeça do cara, matou o cara. Você é assassino? Ou seja, a Nívia não está voltando no passado, na sexualidade, ou sei lá no quê, numa causa, para justificar o fenômeno José Marcelo, que se apresentou como ter matado alguém. Ela está voltando à causa, veja que Jung não exclui a questão da causa, está voltando à causa, mas com a pergunta para o presente e futuro. Né? Você é assassino por ter feito tudo isso? Não, você cometeu um crime, mas na sua alma você não é um assassino. Então você pode redimensionar essa energia para um Marcelo diferente. Sacaram o exemplo? Eu acho que isso é que ele faz no 3, mas não deu tempo. Né? Paramos aqui no 2. Vamos na sexta que vem terminar todo o livro, gente. Mas agora, já que Humberto deu os fundamentos para nós, encaminhando sempre para a questão da psicologia e contando com a contribuição dos clínicos aqui, porque aqui eu estou jogando coisas e intrometendo, né? Pedro, e se o Marcelo for um assassino? Sim, mas ele será um assassino não por uma causa em que ele percebeu e teorizou como assassino, mas um assassino consciente do que o futuro dele é sair matando os outros por aí. É um assassino vivo, não é um assassino morto. Mas se ele toma consciência de que ele é um assassino, o futuro, né, o ato de assassinar não perde a potência? Não perde o quê? A potência? Não, não perde, não. Na verdade, dificilmente ele será um assassino. Por quê? Porque ele perceberá no futuro de que ele pode ser a vítima. Então, para se autopreservar, a sua energia de preservação, podemos até pensar o suicídio, ó, né? O que ele fará? Ele deixará de ser assassino. Quer dizer, ele será reconduzido a um futuro para manter o principal dele, que é a energia psíquica dele, que é esse princípio dele, que, na verdade, ele mata exatamente para se manter, Marcelo. Né? Então, eu acho que dificilmente isso ocorreria. Mas o fato dele tomar consciência é que vai fazer com que ele ative esse tipo de preservação. Tomar consciência do inconsciente ou tomar consciência dessa energia da violência presente nele. Exatamente isso. É o papel de vocês. E, aliás, eu citei o Hegel, foi de propósito. Hegel é de 1770 a 1831, que estudou Lagrange e se fundamentou nele, criticando a força em Newton. Né? O Newton, que é de 1642 a 1724, e abre a física clássica, só criticada por Planck e Niels Bohr no século XIX, que impacta o Jung e o grupinho que ele convivia, Einstein, Niels Bohr e tal. Né? O Hegel e o Platão talvez estejam antecedendo a física clássica. Né? E aí, no Jung, aparece como eu não estou fazendo aproximações no sentido de estar tudo resolvidinho, não. Uhum. Então, estou fazendo umas ligações arquetípicas. Porque se é verdade que o mundo é quântico, está lá em Platão. Ele não apareceu no século XIX. E problemas psíquicos não apareceram depois que a psicologia surgiu no século XIX, a psicologia científica. Né? Só que a profundidade da alma com que Jung lida, né, possibilita com que, pensando essa energia objetivamente no Leandro, no comportamento do Leandro, o psicólogo pode fazer com que, trabalhando essa energia, para frente, Leandro se torne uma pessoa melhor para ele. E aí, coletivamente, isso será... Lívia, faz uma coisa assim, ó. Começa a pensar em alguém agora aí para você ver. Daqui a pouco essa pessoa vai entrar em contato em você. De forma que a energia se somatiza. Lívia, só mais um pontinho. Olha só, em certo sentido,
Em certo sentido, todos nós, em baixos níveis de entropia, somos assassinos e suicidas, por falta de entropia. Então, acontece, quando você aumenta a entropia, você aumenta a consciência, você aumenta a libido e, portanto, você existe menos como suicida ou menos como assassino. Ou seja, uma coisa é o ser. Eu sou assassino, porém não existo como assassino. Eu sou suicida, porém não existo como suicida. Porque o suicídio é apenas uma das minhas 1000 possibilidades. De vida. Como possibilidade de vida, né, Humberto? De vida. Porque eu sou suicida a baixa entropia, e em altos níveis de entropia, o suicídio é apenas a menor das minhas possibilidades, que eu vou descartar. E vou existir em milhares de outras possibilidades de vida. Ou seja, todo assassino existindo como assassino, todo suicida existindo como assassino, é, em potencial, uma desorganização em relação ao próprio assassinato, uma desorganização em relação ao próprio suicídio, o que, com antinomia, te leva a uma plenitude de vida. Então, por isso que, por Jung, nada se perde, tudo se transforma, nada. Você olha, esse é um caso perdido. À luz de Jung, nenhum caso é perdido. Existe uma possibilidade de aumentar aquela entropia para a gente ver para onde vai essa individuação, para caminhos mútuos, ou seja, o suicida ou homicida são pessoas com baixa liberdade. Isso é uma coisa, e somos nós mesmos em baixos níveis de liberdade, tá, Nívia? Assim, só filosofando nesse nível aí também. Tá? Eu concordo. Quando eu trago essa questão, assim, é para a gente pensar o conceito já de sombra, né? Porque a tendência do ego... Exato. Isso mesmo, fantástico. É esconder essa homicida, essa puta, essa isso, para poder ser aceita. E aí a gente vai embora, né? Gente, muito bom, vamos sexta, então, todo mundo lê toda a obra, vamos fazer essa ligação, aproveitando que o Humberto já ensinou a gente a física, jogar isso para a psicologia. Os clínicos têm papel fundamental na sexta para nos orientar. Eu posso ficar até o fim, na sexta, até o fim da obra, tá? Se vocês quiserem. Né? Gente, 2 recados. Primeiro, sobre o que a Nívia disse da sombra. Só um pouquinho, eu vou... Não tira não, que eu quero... Esse aí é bom gravar, o Leandro. Tá bom. Bom, a primeira é que a gente pode ouvir a música, acho que é Juraildes da Cruz, um tocantinense que mora em Goiânia, sobre a questão da sombra. E se alguém tiver, colocar novamente aqui a filmagem da Renata sobre sombra. Lembra um videozinho que ela fez? Os mais antigos lembram. E a última coisa, que é bom filmar para todo mundo, ó, Leandro, saiu ontem essa obra, ó. Deixa eu pôr aqui. Então, se chama Psicologia, Fundamentos Teóricos e Práticas Sociais. Ó. Os organizadores são os professores. O professor Hugo e a professora Priscila, que foi a coordenadora do programa de pós-graduação em psicologia aqui. E aqui dentro tem um capítulo. Tem muita coisa interessante, mas para nós tem um capítulo aqui, ó. Jimmy e eu escrevendo sobre Jung. O título chama Jung, mentor de uma nova epistemologia, né? Então, está lá na pós-graduação, eles venderão parte desse material para poder ajudar no programa em alguns eventos. Gente, sexta terminamos energia psíquica? Pode tirar, Leandro, agora pode, né? Mas